Eu hoje de manhã estava contando para os irmãos aqui que uma vez eu tinha na igreja um rapaz chamado Johnny. Ele era filho de um casal de colaboradores da igreja, em Bento Gonçalves. E ele tinha uma mania de todo culto levantar para ir tomar água e ir no banheiro. Só que ele tinha alguns problemas mentais, a gente dava um desconto para ele por isso. Então, para não atrapalhar o culto, ele fazia assim, ele sentava lá no último banco onde está o irmão lá, e ele vinha assim pelo corredor, e para não atrapalhar o culto, ele passava na frente do púlpito assim, ó. Todo domingo eu tinha que aguentar aquele irmão. Fazia isso. Então dava um desconto para ele, porque ele tinha uns probleminha, né? Ele era meio problema assim, mental, uns distúrbios, né? Era o Johnny. E aí ele queria não atrapalhar, mas atrapalhava, né? Aí é que chama atenção, né? Então glória a Deus. Amém, irmão? Vocês gostaram? Em nome de Jesus? Às vezes a gente não se dá conta dessas pequenas coisas, né? O domingo é do Senhor, né? A gente vem para a casa de Deus, às vezes dá até sono mesmo, a gente cansa. Às vezes ficar aqui de repente uma horinha é cansativo. Mas a gente precisa desse tempo com Deus. A gente precisa priorizar isso em nome de Jesus, né? Para a glória dele. E esse tempo que você tirou para vir aqui, não perca tempo com nada, né? Se foque na palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Você pode ficar em pé para ler esse texto. Lucas 9, 51. Eu queria ler com você rapidinho e falar aqui sobre o que Jesus nos ensina aqui. Lucas 9, 51, meus irmãos. Diz assim a Escritura Sagrada, ó. Lucas 9, 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer o fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém? Que o Senhor nos ilumine aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sente um pouquinho então. Eu queria, irmãos, um pouquinho aqui da sua atenção, alguns minutinhos só, mas que você prestasse bem atenção nesse texto. Jesus tinha acabado de sair do monte da transfiguração. Ele tinha acabado de ver Moisés, Elias e uma revelação de Deus ali no monte. E quando Jesus desce do monte da transfiguração, que está no capítulo 9 aí, no verso 28, Jesus mudou o seu rosto, o seu aspecto. Jesus mudou completamente a sua agenda, vamos dizer assim. A Bíblia diz aí no versículo 51 que a gente leu, e no versículo 53, está escrito aí que havia no rosto de Jesus, no semblante dele, o aspecto dele era de quem agora ia para Jerusalém. Ou seja, Jesus agora dava todos os sinais, dava todas as demonstrações, as palavras dele, a conversa dele, e o semblante dele, e a direção que ele tomou, o caminho que ele tomou, é de quem ia decisivamente, resolvidamente para Jerusalém. Como diz aí no verso 51, resoluto, né? Estava decidido a ir para Jerusalém. E essa decisão de Jesus, meus irmãos, essa decisão dele de ir para Jerusalém, ela nos ensina muitas coisas. Porque, por exemplo, para os discípulos de Jesus, ir para Jerusalém significava Jesus conquistar o reino e os discípulos assentarem-se um à sua direita e outro à esquerda. Isso é o que imaginavam os discípulos de Jesus. Mas, meus irmãos, para Jesus, ir para Jerusalém significava cumprir uma missão de Deus. Significava morrer pela causa, pela humanidade. E não era uma morte assim, né? Chega lá e morre.
Não, a Bíblia diz que ele sofreu, a Bíblia diz que ele foi cuspido, a Bíblia diz que ele foi ultrajado, que ele foi humilhado. Então, para Jesus ir para Jerusalém significava um martírio. Para os discípulos, está escrito aí no verso 46, significava, meus irmãos, que talvez um deles se assentasse à direita de Jesus. Significava para eles a glória, né? Mas para Jesus significava outra coisa. A Bíblia diz que Jesus, meus irmãos, ele em Lucas 18:31, diz lá que Jesus foi entregue aos gentios, escarnecido e ultrajado. Então, para Jesus o negócio não era bem assim, tão fácil como alguns talvez pensassem. Essa decisão de Jesus está escrita aí no versículo 51, né? E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus disse: agora, na hora de eu ser crucificado, está na hora de eu cumprir a minha missão aqui na terra, e eu vou para Jerusalém. E essa decisão dele nos ensina algumas coisas, que eu queria compartilhar com vocês em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O que isso nos ensina? O que essa decisão do Senhor Jesus, uma decisão bem resolvida, bem resoluta, diz no versículo 53, que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Essa decisão dele nos mostra, em primeiro lugar, nos mostra, meus irmãos, o grande amor de Deus por nós. Ela demonstra, meus irmãos, o como Deus ama as pessoas, como Deus ama a humanidade, como Deus nos ama, pessoal. Porque pensa, meus irmãos, quem seria capaz de nós aqui, de dar a vida por outra pessoa? Quem aqui de nós seria capaz de entregar a própria vida para salvar outra pessoa? Pois a Bíblia diz que o Senhor Jesus, diz em João 15:13, né? Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Jesus deu a vida dele por nós. Quando ele resolve ir para Jerusalém, esse semblante dele, essa decisão dele, está mostrando que ele tem um grande amor por nós, pessoal. Que Jesus nos ama, que ele realmente se importa com a humanidade, que ele realmente se importa com cada pessoa que já pisou nessa terra, que pisa e que ainda vai pisar em nome de Jesus. Porque amar a gente, pessoal, só Deus poderia nos amar como ele nos ama. Só Deus poderia nos amar incondicionalmente como ele nos ama. Você sabe que muitas pessoas amam se elas forem amadas. Muitas pessoas favorecem se elas forem favorecidas. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou incondicionalmente. O que quer dizer isso? Que ele nos amou e não impôs condição. Eu te amo, tu tem que me amar. O amor dele é incondicional. Ele ama mesmo que a gente não o retribua, mesmo que a gente não o recompense, mesmo que a gente não devolva para ele o amor que ele nos dá, ou que ele nos tem. A Bíblia diz que ele nos ama assim. Por isso que diz aquele famoso, conhecidíssimo versículo de João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem, gente? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, gente. Sabe que eu, quando logo que me converti, eu tinha dificuldade de entender isso aí também. Como é que eu vou amar a Deus? Eu li o Velho Testamento, por exemplo, e lá a gente vê um Deus meio irado. No Velho Testamento você vê lá um Deus que manda passar a espada em todo mundo. Usou Davi para isso, usou Josué para isso. Passar a espada lá na turma, lá não tinha conversa. Aí a gente lia aquilo, diz, como é que eu vou amar esse Deus? Mas aí depois, eu lendo o Novo Testamento, eu vi o grande amor de Deus por nós. Lendo também 1 João 4,19, lá diz assim, ó, que nós só amamos a Deus. Vou pedir para o Fabiano pôr, se possível aqui, 1 João 4,19, nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro.
Olha aí, olha o que está escrito aí, ó, que a gente só consegue amar a Deus, ou amar quem quer que seja, porque Ele primeiro nos amou. Ou seja, a gente ama porque a gente foi amado. Na verdade, o nosso amor não é tão como o dele. O dele sim. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro sem importar, sem querer saber do nosso pecado, da nossa sujeira, dos nossos erros. Ele nos amou a ponto de dar o seu único filho. Quando nós percebemos, bom, eu sou amado por Deus, Deus deu o filho dele por mim, aí fica fácil amar a Deus. Fica ou não faz? Ou não fica, gente? Fica fácil amar a Deus, quando a gente percebe que Ele nos ama. Mas Ele teve que ter essa atitude primeiro, de nos amar primeiro. Então quando Jesus decide ir para Jerusalém para morrer lá na cruz, Ele está demonstrando o amor dele por nós. Ele está demonstrando que Ele nos ama muito, gente. Que Ele ama a humanidade, que Ele ama o pecador, que Ele ama o perdido, que Ele ama o devasso, que Ele ama a prostituta, que Ele ama o adúltero, o ladrão, o bandido, o bêbado. Todo mundo é amado por Jesus. O amor dele, vou morrer por esse povo, entregou a vida dele por nós. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a alguém a sua vida em favor de outro. João 15:13. Ele deu a vida dele por nós. Amém? Diga para o vizinho assim: Jesus tem um grande amor por ti, viu? Diga para ele assim: você não merece, mas Ele te ama. Essa é a realidade. A gente não merece, mas Ele nos ama. Quem de nós merece, gente? Nenhum. Mas Ele nos ama, a ponto de morrer por nós. Você morreria pela tua esposa? Levanta a mão. Nem levanta, senão ela vai ficar brava contigo. Você morreria pelo teu marido? Tá doido, pastor. Tomara que morra logo para mim casar com outro. Né? Quem daria a vida por outro? A mulher daria pelo marido? Eu daria. Daria pela sua esposa? Talvez por um filho a gente desse a vida. Talvez. Os pais que dizem assim: olha, bom seria que levasse meu filho de uma vez, porque bêbado, drogado, assim só me incomoda. Muitos pais pedem até que Deus leve logo. Sim ou não, pessoal? Então só Deus tem essa capacidade de amar a gente independentemente dos nossos pecados. Só Deus. Então quando Jesus diz aqui que o pessoal samaritano olharam para ele e disseram: mas ele agora mudou, ele desceu do monte e agora ele está resolvido a ir para Jerusalém. Em outras palavras, ele está decidindo, ele está dizendo: eu vou para Jerusalém porque eu amo vocês. Uma segunda lição que a gente aprende daí é de que essa decisão de Jesus de ir para Jerusalém, meus irmãos, não foi porque alguém pressionou ele, não foi porque o pai disse assim: tu tem que ir, Deus Pai, ou não foi porque o Deus Espírito disse, não foi porque o Pilatos queria prender, mandou os soldados caçar, ou os judeus queriam caçar ele como caçavam. Os judeus entregaram ele, mas a verdade, irmãos, é que Jesus foi para Jerusalém para morrer, porque a Bíblia nos ensina aí que ele espontaneamente deu a vida dele por nós. Ele não foi obrigado a dar. João capítulo 10, versículo 13, diz assim: a minha vida, ninguém toma ela de mim, eu a dou espontaneamente. Diga glória a Deus, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo, João 10, 13. A minha vida, ninguém toma ela de mim. Ele vai por aqui: eu a dou espontaneamente. A gente aprende que Jesus, ele deu a vida dele, ninguém tirou. Foi o Pilatos que forçou, foram o Caifás que prendeu, foram os soldados, os romanos, né, que entregaram, tudo cooperou. Mas na verdade, a Bíblia está dizendo que ele, o Senhor Jesus, ele quis dar a vida dele, porque se ele não quisesse, ninguém tinha pego ele. Outras vezes ele já tinha se ocultado. Ele mesmo disse: olha, se eu quiser, quando ele foi preso, eu oro e o meu Pai manda uma legião de anjos aqui e me livra. Uma legião de anjos era no mínimo 6.000 anjos. Pensa, gente, se um anjo já é suficiente, imagina 6.000. Mas Jesus diz a Bíblia aqui, ó:
ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É o versículo 13, viu, Fabiano? É João 10:18. 10:18, perdão, está certo. Está certo, eu que estou errado. Então, Jesus deu a vida dele. Ele deu a vida dele por nós. Isso é o que a gente aprende. A gente aprende também com essa decisão dele de ir para Jerusalém, isso que estava no rosto dele, estava escrito. Quem olhava para ele dizia: mas o que houve com ele que agora ele mudou? Ele queria pregar aqui, agora foi no monte, falou com Moisés, falou com Elias, e agora mudou de agenda, mudou tudo na agenda dele. Essa decisão dele mostra, meus irmãos, como Jesus era comprometido com o propósito, com a missão dele. Ele teve uma missão do Pai, um propósito de Deus. A mesma coisa nós, meus irmãos. Nós temos um propósito de vida. Nós temos uma missão aqui nesse mundo, sim ou não? Você já compreendeu o teu propósito de vida? Já entendeu por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Nem sei, pastor. Você tem que procurar saber. A Bíblia diz em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, não conforma com o mundo não, mas transformai-vos, para que você tenha, meus irmãos, a compreensão, né? Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12:2, em outras palavras, o que ele está dizendo aí, né? Que você deve procurar, meus irmãos, conhecer o propósito de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Não te conforma com os pensamentos do mundo, renova a tua mente pela palavra de Deus, para que você possa descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Todos nós temos que procurar isso, em nome de Jesus. Muitas pessoas ficam perdidas, sabe por quê? Que muito crente fica perdido. Porque, por exemplo, agora nós vamos ter o batismo dia 30, e quando a gente batiza nas águas, Jesus, ele renova o nosso espírito. O espírito da gente, morre o velho homem e nasce um novo homem, é o que a Bíblia diz. Na hora do batismo morre o velho homem, o espírito antigo, e a gente recebe o espírito de Cristo, está na Bíblia. Só que a Bíblia diz que a gente recebe um novo espírito, mas a cabeça continua igual, e o corpo continua igual. No momento que você recebe um novo espírito através do batismo, você recebe o poder de Deus para transformar a sua mente e o teu corpo, em nome de Jesus. Deus não dá uma cabeça nova para a gente, pessoal. A cabeça nova você vai buscando ela pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus te dá um novo espírito, um novo coração. A partir desse novo coração, você tem poder para vencer o pecado, para vencer o velho homem, para mudar a tua cabeça, para mudar teus pensamentos. Você ir dizendo: esse pensamento não serve, agora eu quero esse da Bíblia, esse conceito está errado, eu quero outro agora. Você vai trazendo, é o que diz aqui, né? Renovando o vosso entendimento, a vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que muitos crentes se enganam com isso. Eles dizem: eu me batizei, agora tem que mudar tudo. Quando você se batiza, aceita Jesus, o que muda é o seu espírito. Deus muda o seu coração. A partir do seu coração você tem então o poder de Deus, força para controlar a sua cabeça, sua mente, as suas emoções e também dominar o teu corpo, em nome de Jesus. Aí é um processo de renovação do crente. Aí vai de cada um, em nome de Jesus, amém? Então Jesus tinha isso no coração. Olha, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, e eu sei para onde eu vou. Jesus sabia disso, então ele tinha um propósito bem definido. Você tem que ter um propósito bem definido na sua vida. O que eu quero? Aonde eu vou? Não pode ser aquela pessoa influenciável por tudo e por todo mundo. Sabe aquelas pessoas que a gente costuma chamar, me perdoe às vezes assim, é uma linguagem chula, até meio popular. Sabe aquelas pessoas que a gente chama de Maria vai com as outras? Vai atrás de todo mundo. O que um diz ele vai, o que o outro diz ele vai. Aí ele vê isso, ele vai atrás. Ouvi falar que isso aqui é bom, aí ele toma.
Ouvi falar que isso aqui faz bem, ele vai e toma. Ouvi falar que, devia fazer assim, ele vai e faz. Então aquela pessoa que é influenciável por tudo e por todos, ela nunca vai conseguir cumprir o plano de Deus na vida dela, nem a vontade de Deus. Você tem que procurar descobrir, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor me chamou para fazer? Você ter aquela consciência, sabe, irmãos, estar consciente. O que é estar consciente? É estar informado do que a gente é agora em nome de Jesus. Agora eu estou informado, eu não sou mais aquela pessoa ignorante. Agora eu sou uma pessoa que conheço a luz, conheço a palavra de Deus, conheço o Evangelho, sei que Jesus morreu por mim, eu tenho informações agora. O que eu vou fazer com essas informações? O que eu vou fazer com elas? É mais ou menos o que Pilatos perguntou, né? Pilatos disse assim: o que nós vamos fazer com esse... Vamos crucificar ou vamos soltar? O Pilatos não sabia o que fazer com Jesus. Tem muita gente que não sabe o que fazer com Jesus, né? Aí o Pilatos disse assim: olha, bom, já que vocês não sabem o que fazer, nem eu, o que vocês escolhem, o Barrabás ou Jesus? E o povo... E quem morreu no... O morreu pelo injusto. O santo morreu no lugar do ladrão. Meus irmãos, o justo morreu por aquele pecador. A Bíblia diz isso. O Barrabás, o Pilatos ficou lá, depois lavando as mãos, tentando eliminar a culpa dele. Ele não conseguia eliminar, porque ele fez uma má escolha na vida, né? Uma péssima escolha. Na verdade, ele foi um frouxo. Ele deixou para o povo escolher e não quis tomar a decisão de um rei, de um soberano, né? Coisa que você não pode deixar para os outros decidir para você. Você tem que decidir em nome de Jesus. O Pilatos diz: tá bom, o povo escolheu, a voz do povo é a voz de Deus. Mas não é assim. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus, né? Tem uns aí até gritando lá livre, né? Imagina se vai ser a voz de Deus, né? Deus o livre, né? Tá doido? Então a gente tem que entender isso aí. O que Deus me chamou para fazer? É isso. Deus, em nome de Jesus. Tenha consciência de quem você é, meu irmão. Tenha consciência de quem você é. Você é uma nova pessoa. Jesus te chamou, mudou sua vida. Tenha essa consciência de que eu não sou qualquer um. Meus irmãos, se a gente parar um pouquinho assim, quem já leu a Bíblia assim um pouco, metade da Bíblia, vamos dizer assim, metade. Não, nem vou dizer toda a Bíblia. Se você leu metade da Bíblia, você é mais iluminado que a maioria dos PhD e doutorado que tem nas faculdades aí. Você é mais sábio que a maioria dos doutores. Verdade. Você leu, meus irmãos, todo o Salmo e todo o provérbio, sabe que muitos e muitos sábios desse mundo aí. Essa é a verdade. Então nós luz de Deus, a compreensão, meus irmãos. Vamos andar não como nécios, mas como sábios, em nome de Jesus. Jesus, quando ele decidiu, eu vou para Jerusalém, ele está dizendo assim: eu tenho uma missão e eu vou cumprir ela. Quando a gente põe uma decisão no coração, você sabe o que Deus quer de ti, você não pode voltar atrás, irmãos. Quantas pessoas desanimam? Quantas pessoas que eram crentes, batizadas, e a gente chama hoje de desviado, não é? Desviado, mas como desviado? Como assim? Como que a pessoa se deixou voltar para trás? Como que a pessoa recuou depois de ter conhecido a verdade, ter conhecido a palavra de Deus e provado até do amor de Deus? Muita gente faz isso, mas Deus não quer isso para nós. Então Jesus está nos ensinando: eu tenho uma missão, eu tenho um propósito e eu vou para lá. Nós temos uma missão, Deus nos chamou para alguma coisa, Deus nos chamou para ser a luz do mundo, o sal da terra. Vamos ser em nome de Jesus. Não aceite dar mau testemunho. As pessoas não vão ver, meus irmãos, a sua pregação. As pessoas, elas não leem a Bíblia, elas leem a sua vida. O mundo aí não lê a Bíblia, o mundo lê a sua vida.
Nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras, vale mais do que 1000 abraços, vale mais do que 1000 beijos. O nosso testemunho, ele prega, ele fala muito. O sangue de Abel morreu, né? O justo, sangue de Abel fala até hoje, diz a Bíblia. Está lá no livro de Hebreus. Fala, porque um justo morreu. Quando a gente anda corretamente, justamente, as pessoas dizem, olha, esse cara aí anda com Deus. O testemunho, seu testemunho de vida, influencia mais os outros do que qualquer pregação que a gente possa fazer. Amém, meus irmãos? Se eu vier para cá e pregar 1000 sermão aqui, mas a minha vida ali na rua for toda torta, não vai adiantar nada dos meus 1000 sermões aqui. Nada. A primeira coisa que você vai ver é o meu mau exemplo lá, e vai seguir. Aquilo vai ser uma referência para ti. Todos os 1000 sermões bons não te ajudam, mas o meu mau exemplo é o que você vai ficar como referência. É ou não é, pessoal? É assim. Então, você tem uma missão, siga ela, em nome de Jesus. A gente aprende aqui com Jesus também. O que mais que a gente aprende? Aprendemos que quando ele vai para Jerusalém, ele está mostrando o seu amor. Ele está mostrando, meus irmãos, que ele está decidido, né? Que ele entregou a vida dele. Está mostrando que ele tem um propósito, uma missão. E ele está nos mostrando uma outra coisa muito importante, que eu acho que hoje as pessoas não estão dando muita importância. Ele está mostrando que ele tem um foco na vida. Um foco. É para lá que eu vou, nada vai me afastar desse foco que eu tenho na minha vida. Todos nós temos um foco. Sim ou não, gente? Agora está chegando o fim do ano, todo mundo tem um foco para 2020, para 2021, todo mundo tem. Mas se você prestar atenção aqui, várias pessoas tentaram tirar Jesus do foco de ir para Jerusalém. Vocês lembram que andava com ele o Pedro, sim ou não, gente? E nós sabemos que o Pedro até negou Jesus mais adiante. Então nada pode nos afastar, meus irmãos, mesmo aquelas pessoas que negam ou nos negam, ou diante da negação, eu não vou mudar o meu foco, eu vou seguir firme, em nome de Jesus. No meio dos discípulos havia um traidor também, chamado Judas. Judas traiu Jesus, vendeu ele por 30 moedas. Mesmo diante da traição, Jesus não voltou atrás, ficou firme no seu objetivo de ir para Jerusalém. Você está vendo uma pessoa focada, meu irmão? Às vezes a pessoa está focada, aí acontece uma negação aqui, alguém nega, alguém trai, alguém, meus irmãos, nos decepciona, e a pessoa perde o foco. Jesus nunca perdeu o foco. Foi traído, decepcionado. A Bíblia diz que ele foi abandonado pelos seus discípulos. A Bíblia diz que ele foi traído, que Pedro disse para ele assim, eu vou contigo até a morte. Mas nós sabemos que o Pedro não foi, o Pedro negou ele. Nada disso tirou o foco do Senhor Jesus, meus irmãos. Ele sempre disse, eu vou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Diga para o seu vizinho, não perca o foco, meu irmão. Não perca, gente. Ah, como tem crente perdendo o foco na vida, irmãos. Se você virar a página aí da Bíblia, versículo 57, diz assim, indo eles caminho fora, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei onde quer que fores. No versículo 59, ao outro disse Jesus, segue-me. No versículo 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Então no caminho, Jesus foi ouvindo várias pessoas. Um dizia assim, Senhor, deixa eu me despedir do meu pai, da minha mãe, depois eu vou te seguir. Outro disse, Senhor, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Está escrito aí no verso 58, né? A multidão tentava distrair ele, Senhor, isso, aquilo. Nada tirou o foco de Jesus, pessoal. A Bíblia diz que ele permaneceu firme na sua decisão de ir para Jerusalém. Sempre as pessoas vão tentar tirar o nosso foco.
Um grita daqui: ô Jesus, Senhor, deixa eu primeiro fazer isso, depois eu vou te seguir. Jesus respondeu, ouviu e respondeu, mas não parou aonde ele estava indo. O outro disse: Senhor, deixa eu enterrar minha mãe, meu pai primeiro. Jesus: olha, quer fazer isso, faz, mas se eu estou te chamando agora, vem agora. E seguiu o caminho dele. No versículo 62 ele diz: olha, ninguém que põe a mão no arado olha para trás. Ele está dizendo: rapaz, eu chamei vocês, se vocês põem a mão no arado, não volta para trás, faz que nem o Eliseu, né? O que o Eliseu fez quando Elias chamou ele? Matou o boi e com o arado fez o fogo para o churrasco. Em outras palavras, o Eliseu está dizendo: não tem retorno, não tem retorno, Jesus está me chamando, é para frente. Tudo isso aconteceu no caminho para Jerusalém, as pessoas chamando. Certamente apareceu um paralítico, apareceu um doente, apareceu alguém dizendo: Jesus, olha, tua mãe está aí fora, teus irmãos estão aí. Você acha que não apareceu ninguém dizendo, chorando, dizendo: Senhor, não morre, Senhor, não dá a tua vida, eles vão te matar, vão te prender? Apareceu gente assim lá. Você pensa que Jesus deu ouvidos? Jesus seguiu decididamente, resolutamente para o alvo dele, Jerusalém, para morrer na cruz. E não era uma morte qualquer, a morte dele foi terrível, gente. Agonizou na cruz por horas. Ele não mudou o foco dele. Quantas coisas que tentam distrair a gente, irmãos? Sim ou não? Tem um bocado de coisa aí fora que tenta tirar o nosso foco de Deus, das coisas de Deus, daquilo que você decide, né? Eu vou me batizar. Hoje de manhã veio aqui na igreja a Mara. Essa irmã Mara, que ainda não é irmã, mas vai ser. Eu contei para vocês aqui no início do ano, eu fui lá em Cachoeirinha, junto com o Caio, desmanchar um terreiro de macumba. Nós trouxemos uma Hilux, a caçamba de uma Hilux cheinha de ídolos e imagens. Da casa dela tinha um terreiro de macumba dentro de casa. Hoje aqui no culto, agradecer a Deus, e ela disse: eu vou me batizar, vou batizar agora dia 30. Ou seja, e disse para ela, eu fui almoçar lá com ela, com a família, e disse para ela: você não pode perder o foco. Ela disse: pastor, muitas coisas tentaram me afastar. As pessoas que frequentavam meu terreiro não foram mais na minha casa. E eu gosto muito de ter gente em casa, eu gosto muito de visita. Ninguém mais fala comigo. E eu continuo firme. Não posso nem ouvir um tambor mais que me dá nojo. Jesus já trabalhou com ela. Então é uma pessoa que está decidida. Pensa uma pessoa dessa, irmãos, que é líder das trevas, é macumbeira, que atendia todo o bairro dela ali. Você acha que uma pessoa dessa não aparece guiada pelo diabo, dizendo: volta, faz um trabalho de novo, quanto tu quer, paga o que tu precisa? Você acha que não aparece gente enviada pelo capeta para tirar a atenção e o foco da pessoa? Aparece. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Você decidiu vir para a igreja, decidiu aceitar Jesus, fique firme, meus irmãos. O Senhor Jesus está nos ensinando a decisão dele, a não perder o foco na vida. Você foi chamado por Jesus, você tem uma missão, Deus nos ama, estamos a caminho do céu, da nova Jerusalém. Nós lemos aí no versículo 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, vai chegar uma hora que nós vamos ser assunto no céu também. Morreu pastor mal, subiu o irmão tal, vamos ser assunto no céu. Está chegando a hora, mas a gente não pode perder o nosso foco aqui nessa vida. Em nome de Jesus, não te desvie, meu irmão, não te afaste de Deus, não deixe Deus por nada, não deixe Deus por nada. Tem um bocado de coisa aí que tenta nos tirar da presença de Deus. Olha, tem 1000 coisas. Então você diz: Jesus me chamou, eu vou continuar firme com Ele. Jesus me resgatou, me amou,
demonstrou o amor dele por mim, eu não vou voltar atrás. O verso 62 define bem isso, né? O verso 62 diz assim, ó: mas Jesus lhes respondeu-lhes, replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto de Deus. Você botou a mão no arado, meu irmão, não pode olhar para trás não, a vida é para frente. Eu sempre digo aqui, né? A vida é para frente, minha gente. A vida é para frente e para cima. O negócio de olhar para trás, voltar para trás é caranguejo, né? A gente não é caranguejo, nós somos ovelhas. Em nome de Jesus. Deus quer lhe abençoar. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Participar da ceia. Aleluia. O que eu aprendo com Jesus, pastor? Muitas coisas. Mas o amor dele, o propósito dele, a missão dele, a decisão dele, o foco dele, né? Como Jesus era foco nas coisas. Como Jesus nos ensina em tudo, meus irmãos. O pessoal dizendo para ele: Jesus, espera um pouquinho aí que eu vou ali despedir do meu pai e da minha mãe. Eu já vou te seguir só um pouquinho. Jesus disse: olha, eu estou indo para Jerusalém. Quer me segue. Não tem tempo para esperar ninguém. Não vou esperar ninguém. Vou seguir. Hoje de manhã eu contei aqui um exemplo, acho que os irmãos mais antigos ouviram. Eu ouvia do meu primeiro pastor, ele contava a história de uma moça argentina que foi chamada para servir a Deus. Alguém já ouviu essa história? Ela foi chamada aos 15 anos, tu ouviu hoje de manhã, né? Foi chamada aos 15 anos para servir a Deus e ela disse: eu sou muito jovem, tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro. Olha, eu acho que é uma história verdadeira, o pastor não tinha por que inventar essa história, tem mais de 20 anos. Ela tinha 30, outra chamada de Deus apertou no coração dela. E ela disse: agora eu não posso, agora eu estou casada, tenho filhos, agora não dá. E foi indo, aos 40 e poucos de novo, outro chamado de Deus, o coração dela se compungiu com desejo de servir a Deus. Mas aí a pessoa começa a dizer: mas agora já estou com essa idade, com 50 e poucos de novo. Aí ela diz assim: mas agora o joelho já dói, a coluna já dói, agora dói tudo. E conta a história que ela morreu logo em seguida ao quarto chamado dela. Morreu, sem servir a Deus. Eu contei essa história aqui de manhã, e a irmã Maurina tinha trazido uma argentina para ouvir o culto. Eu digo: o Espírito Santo sabe o que faz. Trouxe uma moça da Argentina para ouvir o culto. Estava aqui de manhã. Eu não sabia. Olha como é que é Deus. E eu solto essa. Você veja o que é a boca da gente, né? Quando a gente consagra a nossa vida para estar aqui, Deus vai falando com a gente em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus nos chamou, não vamos recuar. Não dê desculpas para Deus, né? A minha idade, meu trabalho, meu tempo. Não dê desculpas para Deus. Tire um tempo para o Senhor. Sirva a Deus. Sirva Ele de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vou pedir aos pastores, irmãos, que preparem a ceia. Irmão Luiz, irmã Lorena, minha esposa, a irmã Lourdes lá. Falei o nome da irmã aqui. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Ó Deus, nós não vamos desistir, Senhor. Senhor, nós estamos também que nem Jesus, focados, decididos. Há muitas coisas no mundo que nos tiram a atenção, irmãos. Há muitas coisas nesse mundo que querem nos distrair